Pessoal, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós viemos trazer uma reflexão para vocês sobre a ordem ou sobre a organização. Pois o sábio ordena todas as coisas. A ordem é algo muito importante, não apenas nas disciplinas, como nós já sabemos, que quando nós estudamos, nós ordenamos, em certo grau, as disciplinas, certo? Porque é necessário primeiro aprender a somar e subtrair, para depois aprender a multiplicar e dividir. Ninguém aprende algo sem a sua causa. E no próprio processo de conhecimento há uma ordem, no sentido de que algo vem antes, algo vem depois, segue uma estrutura. Isso também tem a ver, com a ordem. Isso é importante, então, para o processo de conhecimento, é importante também para a vida espiritual, que é um tema que é recorrente aqui no nosso canal. Então, por que é importante a ordem para a vida espiritual? A ordem para a vida espiritual também é importante no sentido de que antes nós devemos ter a fé católica para depois ter os sacramentos. É óbvio que os sacramentos eles funcionam independente da pessoa, então é ex opere operator. No entanto, é necessário primeiro a fé, e assim existe um certo ordenamento também na nossa vida espiritual. Não, as devoções, elas, por exemplo, são fruto das virtudes. Então, primeiro as virtudes, depois vem os dons do Espírito Santo, que são as nossas, por exemplo, um deles, as devoções. E também a ordem existe nos próprios sacramentos. Você não pode receber o crisma antes de receber o batismo, por exemplo. Então, Exatamente. é necessário receber o batismo para entrar, fazer parte do corpo místico de Cristo e poder, então, receber os outros sacramentos da confissão, da Eucaristia, o crisma, matrimônio, ordem, enfim. Da mesma forma, batizado não pode se casar, por exemplo. Então, existe também uma ordem ali. Da mesma forma, na vida familiar, existe não só uma ordem, mas uma hierarquia, certo? Então, o pai, a mãe e os filhos. E também isso se estende à realidade mais concreta, cotidiana da nossa vida, a ordem do dia a dia, dos objetos materiais. Por mais estranho que possa parecer, a ordem, a organização dos objetos visíveis, materiais, impactam sobre a nossa vida espiritual. Exato. Por isso que a igreja, de forma muito sábia, como mãe e mestra, ela dispunha os objetos em uma igreja, por exemplo, de forma a nos elevar ao alto, por exemplo. Por isso que nós temos as catedrais grandes, para que nosso olhar fosse para o céu. E também nas suas obras, mas na disposição das obras artísticas dentro da igreja. Então nós temos, por exemplo, o sacrário no centro, mostrando nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o centro, Deus é o centro da humanidade. No início, nas igrejas antigas, nós tínhamos o local onde... batistério? Nós tínhamos o batistério, onde as crianças eram batizadas, no início da igreja, não no final, para mostrar que ali, ao adentrar, ao ser batizada, ela estava sendo anexada à igreja, ao corpo místico de Cristo. Então, toda essa disposição arquitetônica, que é uma disposição do ambiente, dos objetos em um determinado ambiente, é importante. E isso, mais importante também, é na nossa residência, na nossa casa, porque nós estamos, às vezes, nessa residência ou no nosso trabalho por um tempo muito grande. E esse ambiente desorganizado, ou simplesmente com uma disposição errada, afeta não apenas a nossa forma de trabalhar, mas também a nossa vida espiritual. É como se a desordem material impactasse na vida espiritual, no sentido de que a desordem física reflete na desordem interior, ocasiona essa desordem interior. Então, a pessoa que é desorganizada vai ter uma vida de oração desorganizada, por exemplo. Uma pessoa que não tem uma organização nos horários não vai ter uma organização também em relação à vida espiritual. Não só em questão de horários para rezar. Exatamente. Mas uma questão ainda mais profunda, de como trabalha ali, por exemplo, as virtudes na alma, como trabalha os pecados, por que eles existem, enfim, como é que eles trabalham. Então, tudo começa pensando no vício. O vício é uma desordem, existe uma certa desordem. Então, isso reflete também no ambiente onde você vive.
é necessário e importante que não apenas organizar o local, mas que ele seja o reflexo dessa busca pela ordem primeiro no espírito, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Não à toa nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, porque primeiro se ordena a alma para ordenar as outras coisas, porque uma alma desordenada também não consegue ordenar as coisas de forma legítima, ou seja, de forma concreta, tá? Essa ordem que nós estamos falando do ambiente, ela não pode ser algo clichê ou simplesmente teatral, né? Que eu organizo porque alguém vem me visitar. Não, você organiza porque você precisa de um ambiente organizado para a sua mente, para o seu espírito. Entende? Pode ver que uma pessoa desorganizada, ela não sabe, né, onde estão os objetos e por essa razão ela acaba, por exemplo, se irando, às vezes descontando, né, uma raiva por conta disso nas outras pessoas. Então ali surgem até pecados, né, podem ocorrer até um pecado. Então por isso que há um grande problema na desorganização. E a ordem traz a virtude, né? A virtude é ordem. Exatamente, existe a virtude da ordem, que é derivada da virtude da justiça. E faz muito sentido, porque é justo as coisas estarem em seus devidos lugares. Então está relacionada, ela é uma virtude anexa, ela está relacionada com a justiça. Então é importante, porque, por exemplo, na disposição do nosso altar doméstico ali, que temos nossos santos, nosso oratório, ele também tem que estar disposto de uma maneira correta. Não pode ser em qualquer lugar, em qualquer direção. Entende? Então nós precisamos analisar como os objetos ao nosso redor estão nos influenciando. Ele não é determinístico, mas ele influencia como você vê as coisas. E nós também fizemos um vlog analisando as igrejas. Você pode também assistir e ter uma melhor compreensão do que nós estamos falando aqui. Então isso impacta muito sobre a fé católica, né? Sobre a fé que nós temos, porque um sacrário que está relegado ao canto direito, né, da igreja, mostra que Deus não está no centro da vida. Então veja aí o problema. As pessoas não vão perceber ao entrar na igreja, o sacrário está no lado estranho. Não, as pessoas se habituam a isto e aí isso impacta na fé delas, no modo como elas se relacionam com Deus, no modo como elas veem, né, a própria religião. E quando está na direita, às vezes está escondido. Às vezes está até no lado esquerdo. Já vi uma igreja que está no lado esquerdo. Ou até escondido. Então sim, o fiel não sabe onde está Deus, mas ele está procurando, não sabe, visualmente falando, né? Uma vez eu entrei na igreja e fiquei, onde está o sacrário? Ele estava, sabe, dentro de uma repartição ali no canto esquerdo. Isolado. Então isso é muito precário. Também nós, na disposição dos nossos objetos na qual nós rezamos. Então também existe essa importância de ter belas imagens, por exemplo. Então hoje nós temos uma dificuldade no Brasil de se encontrar belas imagens ordenadas. Por quê? Porque nós vamos rezar e essas imagens são como janelas. Então elas precisam mostrar o que elas de fato representam. Uma imagem deformada, ela é muito prejudicial, inclusive para a nossa fé. E nós precisamos ser organizados também em tudo, né? Em questão de horários. Vou levantar todos os dias tal hora, vou rezar todos os dias tal hora. Para também fortificar a vontade. Porque uma pessoa desorganizada, ela também tem uma vontade fraca. Porque ela faz tudo na hora que quer. As coisas são do jeito que ela quer. Ela escolhe tudo que ela quer. Exatamente. E não deve ser assim. É necessário ter uma ordem que tenha um sentido objetivo. Não de acordo com o meu querer naquele momento. E no caso, também uma certa disciplina, que é um anexo depois da ordem. Então, é por isso que a limpeza, a ordem, elas geram também o que a gente conhece como disciplina. E isso também, né, está relacionado com a missão da mulher em uma família. A mulher tem esta missão de colocar o lar em ordem, para que o homem, que tem a missão de trazer sustento para a família, possa chegar em casa e ele encontrar a paz. Tanto o homem, o esposo, como os filhos. O lar deve ser um lugar de refúgio, de segurança, e para isso é necessária a ordem. Então a mulher é a responsável por isso, por deixar a casa em ordem completa. Não à toa as pessoas hoje elas se estressam muito de forma... Não é necessariamente a carga do trabalho ou a função do trabalho, mas é o ambiente do trabalho, por exemplo. Então não é o que ela faz,
ou as pessoas com quem ela se relaciona no trabalho necessariamente, mas o ambiente ali, às vezes a gente chama de ambiente insalubre, ou seja, um ambiente que não favorece a plena execução do seu trabalho. Então muitos erroneamente acreditam que as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar. Isso é verdade, mas a eficiência do trabalho ela é muito importante e nesse sentido a virtude da ordem é fundamental, até nos requisitos humanos de trabalho. Então, eu lembro de lugares que eu trabalhei que foram bem complicados, mas isso afeta muitas pessoas que ali estão trabalhando. Ou então no ambiente escolar. É necessário que a professora seja organizada para que as crianças possam aprender, porque um ambiente desorganizado, uma sala de aula desorganizada, impacta sobre a aprendizagem das crianças, de modo que elas podem ter dificuldades de aprender justamente porque há ali uma desordem. Então veja que isso impacta vários âmbitos da nossa vida. E às vezes a criança está desordenada e a mãe não entende porque o filho não aprende, mas há uma desordem na própria mãe e a criança aprende com o exemplo da mãe. Isso, então, e às vezes é uma desordem interior, né? Isso. Nos livros no livro que eu estava lendo sobre o pai cristão, ele fala sobre exatamente isso. Se o pai não reza ou educa o filho no exemplo, ou a filha, não há como ele anexar aquele conhecimento que lhe foi falado, porque não há exemplo. Então, se o seu filho está com dificuldade, eu acredito, baseado no que está ali, que deve ser feita uma reflexão interna para o próprio pai e para a mãe. O que eu estou dando de exemplo para o meu filho. Isso é muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se você quer escutar um pouco mais sobre isso, assista a nossa live, que nós rezamos Santo Rosário também, falamos sobre essa questão. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Salve Maria, viva Cristo Rei.